Vamos para a oitava. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes, 287 anos antes de Cristo, a 212 anos antes de Cristo. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão, em outros arranjos desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis nessa situação, por Arquimedes, foi. Ok, vamos saber quantas polias móveis eu utilizei. Seguinte. Para mim conseguir arrastar ele, eu vou ter que conseguir vencer primeiro a força de atrito do meu navio com o solo, né? Então eu tenho aqui, uma força de atrito. Vou ter aqui a minha força de atrito. Como é que eu calculo mesmo minha força de atrito? Força de atrito, ela vai ser igual a μ vezes a normal. Só que quem é a normal do meu barquinho é exatamente igual ao peso. Então a minha normal, ela vai ser igual a quem? Ao meu peso. Então Φ vai ser igual ao μ, que ele falou na questão que era de 0,8, vezes a normal. Só que a normal é o peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a minha gravidade. Então, o Φ vai ser igual a 0,8 vezes a massa do navio, que era de 3.000 kg, vezes a gravidade, que é 10. Logo, a minha força de atrito vai ser de 24.000 newtons. Descobri a minha força de atrito. Ok, então preciso saber o número mínimo de polias para poder vencer essa força de atrito aí. Bem, de 24.000 newtons. Bem, o que é que eu posso fazer? A gente pode colocar essa questão dentro de uma formulazinha, que sempre dá certo. A força, nesse caso, como ele quer, a força é igual a quem? Ao Φ sobre 2 elevado a N. O que é esse N? É o número de polias móveis que eu vou ter que utilizar. Só que tem o seguinte, a gente quer saber o número mínimo de polias, né? O mínimo de polias. Então é porque tem um limite que eu posso utilizar, né? Mínimo, né? Eu não posso utilizar abaixo disso, mas eu posso colocar várias acima disso. Então, por isso, a minha força aqui, ela tem que ser o quê? Maior, igual que isso aí. Porque eu quero calcular um valor mínimo, né? E o valor mínimo pode ser o mínimo possível, que é quando é igual, ou superior. Certo? Então é o seguinte. Essa força é a força que o Arquimedes colocou. Que vale uma força de quanto? De 400 newtons. Maior ou igual, desculpa, botei igual aqui. Maior ou igual ao Φ. Quem é o Φ? 24.000 newtons. Dividido por 2 elevado a N. Quem é esse N? É o meu número de polias móveis. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Meios pelos extremos, né? Então, vai ficar 2 elevado a N maior igual que 24.000 dividido por 400. Então, vou pegar, cortar 0, 0, cortar 0, 0. Então, vai ficar 2 elevado a N maior igual que 240 dividido por 4, que dá 60. Então, qual o número mínimo de polias que vai dar um valor maior do que 60? Porque não tem como eu pegar o número, elevar a 2 e dar 60.
E não pode ser menor do que 60, tem que ser, então, igual ou maior. Então, que número aí que eu coloco no lugar do n que dá um número maior do que 60? O 6. Então, meu número mínimo de polias, de polias móveis é exatamente igual a quanto? A 6. Alternativa correta, letra B. Certo? Tinha como fazer de outra forma? Tinha. Vou lhe explicar? Vou também. Pensa bem aqui comigo. Eu vou colocar aqui uma força de 400. Não é isso? 400 newtons. Então aqui também ficou uma força de 400 newtons. Se aqui tinha uma força de 400 newtons, é porque a força que estava aqui era uma força de 800 newtons. Então significa dizer que a outra força que estava na outra polia era uma força de 1.600 newtons. Na outra polia era uma força de 3.200 newtons. Na outra polia era uma força de 6.400 newtons. Na outra polia era uma força de quanto? 12.800 newtons. E a outra polia era uma força de 25.600 newtons. Ou seja, o que significa dizer isso? Porque eu parei lá de 25.600 newtons. Pensa comigo. O FAT é de 24.000. Se eu colocar qualquer força inferior a 24.000, o meu barco vai ficar o quê? Parado. Então, quando a minha tração chega em 25.600, é a força necessária para poder tirar ele da onde? Do repouso. Então, eu paro aí porque ele quer saber o número mínimo de polias. Lembrando, a primeira aqui, ó, ela é o quê? Fixa. Então, quem são as móveis? Seria aquela que está com o 800, né? O 1.600, o 3.200, o 6.400, o 12.800 e o que está no 25.600. Ou seja, no mínimo 6 polias. Então, você poderia fazer dessa forma, pegando cada um até chegar no valor que seria superior aos 24.000, ou você poderia fazer na análise dessa formulazinha aqui.